Dando sequência à nossa Lei Seca, Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Tocantins. Você não é inscrito no canal? Inscreva, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Esse é o nosso terceiro encontro, sejam bem-vindos. Vamos lá, mais uma leitura, mais uma Lei Seca aqui no canal. Bem-vindos. Seguindo com a nossa série de vídeo, Estatuto da Polícia Civil do Estado do Tocantins. Trata-se da Lei 3.461, de 25 de abril de 2019, seguindo com a Lei Seca. Vamos falar agora da subseção 1 da posse, né? Como se dá o processo da posse do servidor da Polícia Civil. Artigo 5º, a posse dá-se pela assinatura do respectivo termo. Deixa eu deixar aqui rapidamente, deixar os nossos marcadores certinho. Artigo 5º, a posse se dá pela assinatura do termo escrito em meio físico ou eletrônico certificado, no qual deve constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo. Parágrafo 1º. A posse ocorre no prazo de 30 dias, contado da publicação do ato de nomeação, podendo ser prorrogado por igual período a critério da administração pública. Ou seja, você foi nomeado, saiu o seu nome no edital, você tem 30 dias para você entregar toda a documentação necessária, atender os requisitos lá previstos, né, exames, idade, enfim, toda a documentação necessária para a posse. E você também pode pedir a prorrogação, caso você não esteja, né, com tudo, pedir a prorrogação por mais 30 dias aí, portanto, né, a critério também da administração e a sua, no caso, a sua solicitação, que fala a critério da administração, mas geralmente também tem o critério de você não conseguiu, né, toda a documentação, você pode pedir uma prorrogação, né, você tem algum impedimento que te não permite tomar posse dentro daquele prazo de 30 dias, você pode pedir uma prorrogação do prazo, tá bom? E também, a critério da administração pública, também pode haver essa prorrogação. 2. Caso a nomeação seja, caso o nomeado seja servidor público e se encontre, na data da publicação do ato de nomeação, impedido de tomar posse nos termos do parágrafo anterior, a ampliação do prazo condiciona-se a requerimento contado do término. Ou seja, que a gente falou agora há pouco. Se você há algum impedimento de que você não tome posse dentro dos prazos de 30 dias, aí você tem que dizer, você vai pedir, né, um requerer, solicitar então o aumento do prazo, né? Você vai solicitar aí o prazo de mais 30 dias após o término daquele prazo. Beleza? Então você pode pedir a prorrogação. Uma das opções, né, de você pedir essa prorrogação. Das licenças, primeiro, para tratar da própria saúde, limitada ao prazo de 12 meses. Então você pode, né, entrar de licença 12 meses. B, por motivo de doença de pessoa da família, limitada a 12 meses. C, maternidade, paternidade ou em razão da adoção ou guarda judicial para tal fim. D, para cumprir o serviço militar obrigatório, ou seja, você ingressou no concurso, 18 aninhos ali, ainda não fez o serviço militar, você pode pegar a licença para fazer esse serviço obrigatório, tá? Até porque é um dos requisitos para você tomar posse, né? Para o exercício de atividade política, ou seja, você é policial civil, e aí você quer se candidatar a vereador, a deputado, a prefeito, alguma coisa, você, durante o período de pleito, de concorrer, você pega uma licença, e se eleito, você terá, durante o período do mandato, do cargo eletivo, você terá também direito a essa licença, e no caso aqui, não, essa licença ela é não remunerada, né? No caso do vereador, tem alguns critérios lá, né, que permite, havendo a compatibilidade, você pode acumular as remunerações. Mas geralmente no cargo de deputado, prefeito, por exemplo, você não vai acumular a remuneração, tá? F.
capacitação, conforme disposição regulamentar, limitada a 12 meses, período, portanto, de licenças, né? Dos afastamentos, vamos falar aqui dos afastamentos. A. Para atender convocação na Justiça Eleitoral durante o período eletivo, né? Você pode ser convocado para ser, por exemplo, mesário, se afasta aí para ser mesário, para fazer alguma missão específica, para as reuniões, enfim. Para tribunal do júri, para você ser um jurado, você pode se afastar também para ser jurado, ali durante um dia, 2 dias, dependendo, né? Quando em missão oficial no exterior, você pode também ser afastado para exercer essa função, você acompanhar de repente o governador, ou alguma autoridade, ou alguma outra missão específica. No exercício do mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, como a gente falou, questão lá das licenças, né? Você pode se afastar para exercer o cargo, né? E por casamento, né? Você vai casar, você também tem direito a se afastar para exercer o casamento. F. Por falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menores sob sua guarda, tutela, irmãos ou curatelados. Pessoas aí, portanto, no caso de falecimento, você tem direito aí, normalmente aqui não está falando, mas normalmente por um prazo de 8 dias, né? São os períodos de afastamento. G. Para finalização de trabalhos de conclusão de cursos de graduação ou de pós-graduação, você tem direito, portanto, a se afastar para realizar esses trabalhos, tá bom? Da fruição das férias em curso na data da publicação do ato de provimento. Parágrafo 3º. No ato da posse, cabe ao servidor apresentar os documentos necessários para a formação de seu dossiê, declarando bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Nesse caso aí a gente pode observar que você não pode acumular, né? No caso aí você, com exceção do cargo de professor, você não pode acumular nenhum cargo aí da Polícia Civil. Policial você pode acumular com o cargo de professor, tá bom? Que no caso aí foi uma resolução recente aí uma emenda, né, constitucional do ano passado. Torna-se sem efeito o ato de nomeação e posse, se a posse torna-se sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer nos prazos previstos deste artigo, né, o prazo lá dos 30 dias, né, prorrogáveis por mais 30. Quinto, todo cidadão, após ingressar nos quadros da Polícia Civil do Estado de Tocantins, nos cargos previstos nos incisos 1 a 6 do artigo 2º desta lei, presta compromisso de honra no qual afirma sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres e manifesta sua firme disposição de bem e fielmente cumpri-los. Ou seja, todos, né, após assumir o compromisso, no ato da posse, assume, né, essas obrigações, o compromisso, presta o compromisso de aceitar as ações, as consequências, as obrigações e os deveres da função policial civil, os cargos aí, lá do inciso é os cargos de delegado, agente investigador, oficial investigador, necrotomia, perito oficial, auxiliar de polícia, administrativo de polícia e também o cargo de agente de necrotomia, né? E papiloscopista. São os cargos que tem aí da polícia. Parágrafo 6º. O cumprimento a que se refere o parágrafo anterior deve ser realizado em solenidade especialmente programada da seguinte forma: perante a bandeira do Brasil. Parágrafo 6º. O cumprimento a que se refere o parágrafo anterior, que a gente falou daquele compromisso todo lá, deverá ser realizado em solenidade especialmente programada da seguinte forma: perante a bandeira do Brasil, do Estado de Tocantins e da Polícia Civil, e aqui é os ditos, né, que as pessoas vão dizer.
Prometo, na condição de policial civil, obedecer à Constituição Federal, Estadual e às leis e lutar contra a criminalidade em prol da justiça, arriscando a própria vida, se necessário for, na defesa da sociedade e dos cidadãos, tá bom? Então, esse aqui é o termo, né, que os policiais recém-possados, policiais civis, vão dizer, né, vão prometer, vão assumir o compromisso perante a sociedade. Artigo 16. Cumpre-se ao secretário de Segurança Pública dar posse a todos os servidores da Polícia Civil. Parágrafo único. Para a posse, o candidato à vaga deve ser submetido à inspeção médica realizada pela Junta Médica Oficial do Estado, somente sendo empossado aquele que for julgado apto físico, mentalmente para o exercício do cargo de policial. Subseção 2 do exercício. Vamos falar aqui a questão do exercício da prática, do trabalho, né, efetivamente lá da polícia. Vamos lá. Artigo 6º. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Parágrafo 1º. Sob pena de exoneração ou insubsistência do ato de nomeação, será de até 15 dias no prazo para o início do exercício dos cargos contados da posse. Ou seja, você tem aquele prazo lá atrás, né? A gente fala do prazo de 30 dias para tomar posse, prorrogáveis por mais 30. Depois que você assinou o termo de posse, você tem 15 dias, tá? Você tem até 15 dias para entrar em exercício, tá? Se você não toma posse, você será exonerado. Você perde efeito a sua posse. Se você não entrar no exercício do serviço, não for trabalhar, pegar na massa, mesmo entrar em exercício até 15 dias após a sua posse, tá bom? 2. Quando designado para a função de confiança, o servidor deverá ter o início do seu exercício coincidente com a data da publicação do ato de sua designação, salvo quando estiver de licença. Ou seja, se você é servidor e você foi designado para exercer uma função X, coordenador de alguma coisa, você tem que estar lá no dia que publicou, você tem que estar sendo coordenador, tá? Caso só não aconteça se você tiver, por exemplo, de licença. Aí você está de licença, você assim que terminar a licença, você assume o cargo de sua designação, tá bom? Ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que o exercício recai no primeiro dia útil após o término do impedimento, o qual não se pode exercer há 30 dias, não pode passar de 30 dias. Ou seja, se você, por exemplo, foi nomeado para coordenador de alguma coisa, você está de licença por saúde, por paternidade, maternidade, afastado para ser jurado, para ser mesário, coisa do tipo, você, assim que terminar esse impedimento, você volta e assume o cargo que você foi designado na função de confiança ou da licença. Só que você precisa assumir essa função, se você tiver com algum impedimento, em até 30 dias. Não pode passar de 30 dias. Se passou de 30 dias, torna-se sem efeito a sua publicação de sua função lá, tá bom? 3. O ato de designação para a função de confiança perde seus efeitos se não observados os prazos para o exercício previsto no parágrafo anterior que eu acabei de falar, tá? Ou seja, se você não entrar em serviço dentro de até 30 dias, você perde o efeito a sua designação, aquele ato de que designa você a exercer a tal função de confiança. Certinho? Seguindo o quarto, a autoridade competente do órgão ou unidade para onde for designado o servidor compete dar-lhe o exercício. Quinto, constitui atividade tipicamente policial a dos servidores previstos nos incisos de 1 a 6 do artigo 2 dessa lei, no exercício
de direção ou função de confiança no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, Direção Superior da Polícia Civil, Corregedoria de Polícia e da Escola Superior da Polícia Civil. Artigo 8º. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício são registrados no assentamento individual do servidor. Ou seja, você tem lá uma cadernetinha que conta toda a sua vida. E aí, cada início, desde o início, se foi suspenso, se foi interrompido, se você teve... Tudo isso fica na sua ficha funcional, né? O seu dossiê de servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor deve apresentar à Secretaria de Segurança Pública os elementos necessários de seu assentamento individual. Beleza? Seguindo, artigo 19. O policial civil, no exercício em outro município, ao ser removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, tem o prazo estipulado pela Secretaria de Segurança Pública, não podendo exceder 10 dias, contado da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo ou função de confiança, incluindo, neste prazo, o tempo necessário ao seu deslocamento para a nova sede, sem prejuízo do subsídio. Ou seja, se você é um servidor policial civil de Porto Nacional, no Tocantins, aí você foi transferido para a cidade de Araguaína, que é uma cidade que fica a 400 e poucos quilômetros da cidade de Porto. O que acontece? Você tem 10 dias para você assumir o novo cargo, ao seu novo posto lá. Você tem até 10 dias para tomar posse, né, da sua função, do seu cargo, da sua transferência. Senão ela vai deixar de ser feita, tá bom? Senão ela vai deixar de ser feita, ela vai perder o efeito, né? Parágrafo 1º. Na hipótese do servidor encontrar-se de licença ou afastado legalmente, o prazo a que se refere o artigo anterior é contado a partir do término do impedimento, tá? Da mesma forma ali, por exemplo, se você foi removido, redistribuído, transferido e você está de licença. Por exemplo, a mulher que está de licença maternidade, a policial que está de licença maternidade, ela tem 2 meses ali de licença. Então, o prazo vai contar a partir do final da licença dela para que ela possa assumir lá, tá bom? Os 10 dias após o término da licença ou do afastamento, do impedimento, tá bom? 2. É facultado ao servidor declinar do prazo estabelecido no CAPT, ou seja, você não pode, né, descumprir, você tem que seguir aquilo lá. Subseção 3, da jornada de trabalho do policial civil no Tocantins. Olha aí. Artigo 20. Os servidores de que trata esta lei cumprem jornada de trabalho fixada de acordo com a necessidade do exercício das atribuições inerentes aos respectivos cargos, respeitando a duração máxima de trabalho semanal de 40 horas e observando os limites mínimos e máximos de 6 e 8 horas diárias, respectivamente, tá bom? Então, 40 horas semanais. Pode fazer plantão, né? Muitas das vezes é plantão. O trabalho de polícia geralmente é plantão de 24, 24. Ou pode também, né? Os limites, né, de 6 horas sem intervalo ou 8 horas, respectivamente. Primeiro, a frequência ao serviço é apurada conforme instruções a serem expedidas pela Secretaria de Segurança Pública. 2. A jornada de trabalho, cujo exercício, regime de turno ou plantão, é estabelecida por ato da Secretaria, do Secretário de Segurança Pública. 3. O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime integral e exclusiva dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração pública. Ou seja, se você exerce uma função de confiança, um cargo de chefia, um cargo de comissão de função de confiança, você não tem horário. Você pode ser convocado a qualquer momento, a qualquer instante, e você tem que estar pronto ali para atender a sua demanda. Beleza? Muito bem, fechamos mais um encontro aqui. Lei Seca, Estatuto Servidores Públicos
da Polícia Civil do Estado do Tocantins. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais e continue. Tem mais vídeo vindo por aí.